Antes de passar para o Acácio, só quero trazer uma informação, inclusive um monitoramento aqui da nossa produção. Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão parcial da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Acácio, já havia essa expectativa, né? E eu me lembro que há alguns dias Jair Bolsonaro chegou a se manifestar defendendo que poderia ser beneficiado com uma eventual suspensão dessa ação contra Alexandre Ramagem. Só que essa suspensão é parcial, né? Então talvez aquela defesa feita há alguns dias não se conecte justamente a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque essa decisão vale para os crimes praticados após a diplomação. Exato. Existe um instituto chamado efeito extensivo das decisões. Então, a decisão tomada em relação a em determinadas circunstâncias, pode ser aplicada em relação aos demais. Porém, ela será aplicada quando ela não tiver como fundamento uma circunstância pessoal. E o fato do Ramagem ser parlamentar, neste contexto, neste momento, é uma circunstância pessoal que não pode ser comunicada em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Me parece até que, e nós discutíamos isso ontem, o Congresso se insurgiu contra o Supremo e o Supremo acabou acatando parcialmente o que foi proposto pelo Congresso. O Supremo não quis entrar nessa seara de discussão. Olha, vocês vão suspender porque ele era parlamentar à época e os parlamentares precisam dessa autorização, então nós vamos suspender tudo que está sendo investigado, todos os fatos investigados, desde que ele se tornou parlamentar. Então foi uma solução meio mussarela, meio calabresa. Não ficou nem bom para o Supremo, não ficou nem bom para o Congresso, mas no final das contas os dois podem contar uma história que fizeram prevalecer a sua vontade. Fato é que ninguém vai acabar beneficiado por essa decisão do Ramagem. Nem quem tomou a decisão, nem quem se insurgiu em relação à decisão e muito menos os demais investigados neste processo. Pois é, então paralisados 2 dos 5 crimes dos quais o parlamentar é acusado. Então são eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E o outro, deterioração do patrimônio tombado. Mas, para o Supremo, Ramagem ainda deve responder por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Gostei da classificação do Acácio. Aquela decisão meia calabresa, meia mussarela, Mota. Eu acho que, na verdade, é uma pizza misturada com comida japonesa, com acarajé, um pouco de feijoada em cima e uma salada para acompanhar. E aí eles servem esse prato, Caniato, e dizem que é sobremesa. E aí você olha e não entende nada. Eu realmente não sei o que dizer, porque eu já fiz essa analogia aqui uma vez. Você está debatendo com alguém que tem o poder de mudar as regras enquanto o jogo está sendo jogado. Como é que você joga? Você vai jogar uma partida de futebol contra o outro time. Aí, no meio do jogo, o time adversário começa a pegar a bola com a mão. Aí você diz, não pode. Não, agora pode. A partir desse momento pode pegar a bola com a mão. Aí você pega a bola com a mão. Aí o juiz diz, não, você não pode pegar a bola com a mão. É só o time adversário que pode. É isso que está acontecendo. Não há como se buscar lógica. É uma coisa que não tem lógica. Não há como um presidente da República perdoar alguém na forma do que está previsto em lei, como sempre foi feito. E aí dizem, esse perdão é inconstitucional. Mas por quê? Por que é inconstitucional? Sou eu que decido e eu estou dizendo, é inconstitucional. Faz o quê? Como é que você joga esse jogo? Como é que brinca essa brincadeira? A gente está chegando a um ponto em que a única declaração possível, as únicas declarações possíveis, são essas aí que o presidente Jair Bolsonaro deu. Ele está vendo o que vai acontecer
não tem mais o que fazer. Como eu disse aqui antes, no meu ponto de vista, existem questões jurídicas e questões políticas. As questões jurídicas têm que ser resolvidas pelos juristas. E há muitos juristas de renome dizendo hoje no Brasil, o direito acabou. Se eu não me engano, até um ex-ministro do STF disse isso. Não, o direito acabou no Brasil, não existe mais direito. Essas são questões jurídicas. Os juristas têm que decidir isso. O que é a lei? Como é que se interpreta a lei? Pode se interpretar de um jeito hoje para uma pessoa e amanhã interpretar de outro jeito para outra pessoa? Se for de direita, vale uma regra, se for de esquerda, vale outro. Se for crime de tráfico de drogas, a punição é de um jeito. Agora, se for crime de opinião ou tentativa de golpe de Estado, a punição é de outro. Golpe de Estado. Quando pessoas fazem coisas que são claramente uma ameaça ao Estado, você ignora porque não te interessa, na hora que são outras coisas que, à primeira vista, não representam nenhuma ameaça, mas você quer que represente, você leva a sério. Essas são questões jurídicas. E tem a questão política. A questão política envolve independência dos poderes, o equilíbrio dos poderes, os freios e contrapesos. Muitos políticos estão se omitindo nesse momento crítico da história do Brasil. Eles estão preferindo fingir de mortos, fazer cara de paisagem, como se esse processo um dia não fosse atingir todo mundo. Então, essa é a questão. Eu não me lembro, me corrijam se eu estiver errado. Eu não me lembro de nenhum precedente na história do Brasil ou em outras democracias para uma situação em que um dos poderes, o poder judiciário, tem hegemonia sobre os outros. Eu não conheço, não sei de tudo. Se vocês conhecerem, refresquem a minha memória. Porque uma situação como essa, ela, para mim, ela leva a uma mudança do modelo. Não se trata mais de uma democracia, não se trata mais de uma república. É alguma outra coisa. As pessoas podem até achar, não, eu acho esse o modelo melhor. Eu acho que esse é o modelo mais justo. Tudo bem, mas não chame de democracia, não chame de república. E eu tenho dúvidas também se essa é uma situação sustentável. Porque você tem um poder que deveria tratar das coisas sob um ponto de vista técnico, jurídico, agindo de forma política. Então, eu não vejo como isso vai levar a algum lugar melhor para o país e para o Estado brasileiro. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan News, determinação do ministro Alexandre de Moraes oficializando a suspensão de 2 crimes, 2 acusações contra Alexandre Ramagem. Agora, tem um lado da Câmara, né? O lado do Legislativo, né, Cristiano Beraldo, que queria a suspensão dessa ação como um todo, né? Ou seja, que Alexandre Ramagem permanecesse fora do processo, pelo menos até o fim do mandato em 2026. Você acha que isso agrava esse cenário de desconfianças entre os poderes e também troca de acusações? Olha, Caneta, essa decisão, ela consolida uma posição que já era esperada. Ninguém tinha qualquer esperança de que o Supremo Tribunal Federal passasse a tratar este caso com algum tipo de parcimônia, de serenidade, no sentido de tomar uma decisão para acalmar os ânimos. Não há esse tipo de espírito hoje no Supremo Tribunal Federal. Agora, é preciso reconhecer que, de um lado, não faz sentido a Câmara dos Deputados utilizar um dispositivo constitucional em relação a um processo, mas que esta decisão, pela vontade, pelo menos de parte dos deputados, deveria ser estendida a pessoas que não são parlamentares. Isso claramente não faz nenhum sentido. Como também, na minha opinião, não faz sentido manter ou suspender contra Alexandre Ramagem os processos foi depredação, não é isso? Invasão de prédio público. Como é que é essa lógica?
São dois: dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e o outro, deterioração do patrimônio público tombado. Que coloca ele no contexto do 8 de janeiro. Mas aí eu tenho que perguntar, mas a tese não é que é tudo uma coisa só? Porque se há separação neste julgamento de Alexandre Ramagem, dizendo que tudo aquilo que ele fez antes de assumir continua avançando, mas aquilo que ele teria feito depois de assumir, que é justamente o 8 de janeiro, fica suspenso, está separado de forma clara que não é uma coisa só, está demonstrada. A decisão diz isso, pelo menos no meu entendimento de leigo. Eu não entendo como é a convivência com esses conflitos. E por isso eu esperaria do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, Caniato, uma ação contundente para, primeiro, defender as suas prerrogativas, que neste caso eu não vejo que foram atropeladas, mas que há uma incoerência por parte de outro poder numa circunstância, num julgamento que está prejudicando um membro da Casa, da Câmara Federal. Mas hoje, Caniato, ouvindo as declarações dos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, fica mais do que claro e evidente que não há a menor disposição de tomar decisões, medidas ou mesmo fazer declarações que possam representar algum tipo de conflito com o Poder Judiciário. Então nós não vamos ver isso acontecer, pelo menos não na gestão atual do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que foram eleitos, é importante frisar isso, foram eleitos com o apoio de Jair Bolsonaro, que justificou este apoio à sua base, dizendo que a troca que ele estava fazendo era muito positiva para os apoiadores de Jair Bolsonaro, para as ideias de Jair Bolsonaro. Eu não entendi qual é a vantagem que se levou diante dessa negociação. Não entendi para que servem os cargos em comissão que foram prometidos e entregues. Não entendi para que serve a posição na mesa que foi prometida e entregue. Não serve para absolutamente nada, porque nada mudou. Quem está regendo o posicionamento da Câmara e do Senado são os seus respectivos presidentes. E não há contestação. Há discurso, há protesto, há declaração, mas na prática não há absolutamente nada. Então, Caniato, a gente está vivendo uma democracia absolutamente capenga, e não é por causa de invasão e depredação de prédio público, não. Nós estamos vivendo uma democracia capenga porque uma parte dos pilares da democracia se omite diante das suas obrigações. E outra parte avança muito além dos limites das suas obrigações porque não é contestado. E ainda há um outro poder, um outro pilar que assiste a isso tudo preocupado em viajar, passear e falar bobagem por aí. Então, realmente, a nossa democracia acabou. Eu vi que o Acácio fez algumas anotações. Acácio, no que tange o Poder Legislativo, a intenção e a expectativa da Câmara dos Deputados, essa defesa de que a ação como um todo deveria ficar suspensa até o fim do mandato de Alexandre Ramagem. O que a gente precisa considerar? O Beraldo traz um ponto importante, a cobrança de uma resposta contundente. Há por parte de opositores a ideia de tentar blindar ao máximo Alexandre Ramagem. Enfim, o que a gente precisa trazer e considerar em relação aos caminhos possíveis para a Câmara quando a gente olha para o caso de Ramagem? Caniato, a gente precisa observar o seguinte: esse conflito entre poder judiciário e legislativo é algo novo para nós no Brasil. Até bem pouco tempo atrás, nós convivíamos com uma complacência entre executivo e entre judiciário e legislativo. Nós demoramos séculos para que nós tivéssemos um parlamentar condenado efetivamente, porque as casas legislativas suspendiam essas ações e o judiciário não se opunha a isso.
Então, esse conflito, em termos técnicos, em termos jurisprudenciais, ele é bastante novo. E é nítido, pelo menos no meu entendimento, que o legislativo fica um pouco sem alternativa. Alternativa no sentido de não conseguir contraditar, de não conseguir debater e não conseguir derrubar efetivamente. Até porque nós temos hoje uma polarização no Brasil, mas é uma parcela pequena dos parlamentares que se opõem ao Supremo. Todos os outros, do centrão e da esquerda, a rigor, eles não têm essa indisposição com o Supremo, por mais que eles finjam, em determinadas circunstâncias, que ela existe. Então, o fato é que o Congresso tomou uma medida, como o Lira fez há um tempo atrás, também tomou uma medida, mas eu acho que a grande cartada que um parlamentar tomou contra o Supremo Tribunal Federal foi Renan Calheiros, há uns 10 anos atrás, quando o Supremo disse que ele precisaria se afastar do cargo, e ele simplesmente publicou no Twitter à época que não se afastaria, que não cumpriria a decisão. Então, é uma confusão recente. Falta, e a gente discute muito essa legitimidade do judiciário, que tem cometido excessos, é fato, nos últimos tempos, e não é só o Supremo, acho que todas as esferas do judiciário cometeram excessos nos últimos tempos, e o legislativo, nessa disputa pendular de poder, está um pouco refém de tudo isso. Então, eu confesso que falta, neste contexto, um presidente do Congresso que diga: olha, vocês mandaram a gente suspender, mas nós não vamos suspender. Ele continuará parlamentar, e para a gente está suspenso todo o processo, porque a Constituição diz que estes processos dependem da autorização da Câmara dos Deputados. E ponto final. Mas a gente não viu essa postura do Hugo Mota. Por isso que eu brinquei lá atrás que é uma decisão meio mussarela, meio calabresa, porque o Hugo Mota não gritou muito, o Supremo fingiu que aceitou o que disse a Câmara dos Deputados, e fato é que essa ação vai continuar tramitando. Capenga em relação ao que era, mas continuará tramitando. Bons apontamentos. Agora, Mota, e o Legislativo, se apequena quando ele se vê encurralado ali, sem saída, quando se depara com alguém que tem o que você chamou de superpoder, e aí o Legislativo, no caso a Câmara dos Deputados, decide não enfrentar? Eu até achei muito interessante o exemplo dado pelo Acácio em relação ao senador Renan Calheiros, enfim, porque havia uma grande expectativa para a gestão de Hugo Mota à frente da Câmara dos Deputados. E aí, meses depois, ou semanas depois, algumas decepções, né? Bom, aquele episódio com o senador Renan Calheiros aconteceu em outro Brasil. Aquele Brasil não existe mais. Aquele Brasil acabou. Aquele era um outro país. Aquele era um país onde vigoravam leis diferentes das leis que vigoram hoje. Em relação aos presidentes da Câmara e do Senado, nós aqui sabemos sempre muito menos do que sabem os parlamentares que estão lá no Congresso, que convivem uns com os outros todos os dias. Então, eu tenho dificuldade de acreditar em ingenuidade. Eu tenho dificuldade de acreditar que nós sabemos mais do que eles. Eu tenho dificuldade de acreditar nas versões de fatos que, às vezes, são as narrativas que acabam vigorando. Eu tenho dificuldade de acreditar que pessoas acreditavam, que parlamentares acreditavam que hoje estaria acontecendo alguma coisa diferente do que está acontecendo. A impressão que eu tenho, Canhoto, é que para a maioria dos parlamentares, essas questões que nós estamos discutindo aqui ainda não se tornaram questões relevantes. Eles estão mais preocupados com outras questões práticas, que dizem respeito a eles, a emendas, a possibilidade do seu mandato. Eu acho que a maioria dos parlamentares ainda não tentou extrapolar essa linha do que está acontecendo no Brasil para ver aonde ela termina, aonde ela vai dar. Eu já falei aqui várias vezes que, como cidadão, eu acho
Eu fui surpreendido por esse controle que é exercido sobre a Câmara e o Senado pelos presidentes das casas. Eu nunca imaginei que fosse um controle tão poderoso assim. Isso é extremamente frustrante para o eleitor. Isso vai na contramão da narrativa que vendem para a gente de que voto é fundamental, você tem que ter consciência cívica, se preparar, fazer o seu dever de casa, escolher bem o seu representante, porque aí começa tudo. Não começa nada, porque a gente faz tudo isso, elege um parlamentar, o parlamentar vai lá para a Câmara e não consegue fazer nada, porque fica tudo parado na mão do presidente da Câmara. E a mesma coisa em relação ao presidente do Senado, que inclusive detém alguns superpoderes, detém um superpoder de anular o superpoder, mas nada acontece. A gente vê o equilíbrio dos poderes saindo dos eixos e nada acontece. Eu sempre retorno àquele ponto. O que pensa, o que sente as pessoas comuns, o que pensam as pessoas comuns com as quais eu converso todo dia. É uma mistura de indignação com confusão. A gente está chegando a um ponto em que ninguém sabe mais o que vale nesse país. Parece que o que vale é quem fala mais alto, é quem tem algum truque mais poderoso na manga. E os parlamentares precisam pensar onde isso vai parar. Isso não vai parar num Brasil equilibrado. Isso não vai significar um retorno àquele tempo onde um senador podia dizer: não vou cumprir essa determinação porque ela fere a independência do Congresso Nacional, e não cumpre. E a determinação deixa de existir. Então, eu acho que a maioria dos parlamentares não tem essa preocupação. E a maioria dos que têm, infelizmente, estão, a maioria hoje, ameaçados de uma forma ou de outra, de serem processados, de serem calados, de perderem o seu mandato. Essa é a situação do Brasil hoje. Daqui a pouco eu vou trazer a informação que o Supremo Tribunal Federal proibiu jornalistas de gravarem as audiências das testemunhas, inclusive nos julgamentos que envolvem Jair Bolsonaro e aliados. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar essa discussão em relação ao posicionamento do Legislativo, em relação à maneira como o Judiciário, no caso, na figura do Supremo, como os presidentes das casas, especialmente, têm tratado dessas questões. Beraldo, há pouco você defendeu uma resposta contundente do Legislativo, da Câmara. Certa vez você falou em freio de arrumação, e me lembro que em uma das nossas discussões aqui você até chegou a usar a expressão ruptura, e um dos nossos comentaristas não interpretou direito, mas enfim, eu entendi exatamente o sentido que você quis dar naquela declaração. Câmara e Senado têm boas oportunidades, né, para tomar uma decisão mais firme, talvez dar uma resposta à altura para aquilo que eles entendem que estaria fora da ordem adequada. Mas parece não haver vontade política, né? Dificilmente teremos uma mudança importante, pelo menos como as coisas estão dispostas e organizadas, não me parece que a gente tenha uma mudança substancial. Por quê? Olha, Caniato, eu não tinha absolutamente nenhuma expectativa em relação a Davi Alcolumbre presidindo o Senado. Ele tem um perfil que hoje simboliza de uma forma extrema o que é o Centrão, extremamente pragmático, e as suas prioridades são a sua eleição e os seus interesses dele próprio e do seu grupo político. Ele trata essa relação política dentro do Senado Federal com tal pragmatismo que foi ganhando o respeito das pessoas. E o poder que ele exerce é tão forte que Davi Alcolumbre, à frente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pegou a indicação feita, então, pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, em que ele indicou André Mendonça, e ele colocou essa indicação na gaveta por meses. Salvo engano, foi o processo mais lento, mais demorado dentro da CCJ para analisar a indicação de um presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, demonstrando um desprezo e um desrespeito pelo presidente da República. E mesmo assim,
passado poucos anos, está lá o ex-presidente fazendo campanha para Davi Alcolumbre. Então, ele tem a habilidade necessária para ser esse cacique do Centrão. Mas Hugo Mota é um jovem parlamentar, médico, tem aí uma vida política pela frente em que, tenho certeza, suas ambições são muitas. Tanto é que, se nós observarmos as declarações iniciais de Hugo Mota, já eleito presidente da Câmara, em relação ao próprio tema da anistia, das condenações aos presos pelo 8 de janeiro, era uma postura muito mais vibrante e indignada do que hoje. Hoje, claramente, Hugo Mota vive num cálculo permanente das suas palavras, porque ele já viu que, se continuar mantendo uma postura arrojada de defesa da Câmara dos Deputados, vai criar inimigos que são extremamente poderosos. Eu estive em Nova York essa semana ouvindo uma palestra do presidente Hugo Mota, e mesmo a forma como ele se expressa, numa linguagem serena, calma, que nem combina com a sua juventude, mas claramente demonstra a necessidade que existiu ali dele se adaptar ao sistema que domina o Brasil hoje. E nós estamos não apenas reféns desse sistema, mas nós, como população brasileira, estamos sofrendo as amargas consequências desse sistema, porque esse sistema trata deles. Esse sistema não trata do Brasil, não trata de resolver os problemas graves, efetivamente graves, do país. Coloca-se o atentado de 8 de janeiro como se fosse a coisa mais impressionante do mundo. Parece os Houthis que tentaram jogar mísseis em Israel e, puxa vida, se não fosse o domo de aço, Israel sumiria do mapa. Parece que é neste nível de gravidade que se discute esse tema, quando estão dando de ombros para 40 mil famílias que enterram seus parentes todos os anos, vítimas de homicídio. Quer dizer, não há absolutamente nada razoável sendo tratado no Brasil. As prioridades que emanam de Brasília não têm a ver com a realidade da população brasileira. Metade da população brasileira vive sem esgoto. Estamos em 2025, mas a preocupação, o atentado contra a democracia, é escrever com batom na estátua. Ai, meu Deus, o país vai acabar. Então, Caniato, quando se tem esta ordem de prioridades, me desculpem, mas nós, como população, não podemos, não é que não devemos, nós não podemos esperar absolutamente nada da administração que aí está, porque a frustração será grande e nós temos que trabalhar para nos proteger. Nós somos aquelas formiguinhas que trabalham para se proteger da tempestade. A tempestade está aí, o céu está encoberto, já estamos ouvindo os trovões, vai vir chuva pesada, a gente vai ter que se proteger, porque se depender deles, nós estamos lascados.